a ferida que os livros deixaram em nós. Você se lembra da última vez que fechou um livro com os olhos cheios d'água? A literatura, mais do que qualquer outra arte, sabe como dilacerar sem anestesia. Não com explosões nem com trilhas sonoras épicas, mas com palavras. Palavras que cortam, que constroem e depois destroem. Palavras que esculpem personagens tão reais que quando morrem, morre com eles um pedaço nosso também. Este vídeo é sobre as 7 mortes mais impactantes da literatura clássica. As mortes que nos chocaram, nos fizeram questionar a vida, a justiça, o amor, a moral e o próprio autor. Alguns de nós passamos dias, semanas, meses pensando isso não podia ter acontecido. Prepare-se, reviveremos juntos essas perdas, uma por uma, com o coração nas mãos e a alma em carne viva. Capítulo 1. Ofélia, a loucura lenta e a morte silenciosa. Hamlet de Shakespeare. No palco nevoado da Dinamarca, entre traições, venenos e fantasmas, uma jovem mulher se desfaz. Ofélia, filha de Polônio, irmã de Laertes, amada ou ousada por Hamlet. Sua vida se desfaz como um poema escrito a lápis sob a chuva. E talvez seja exatamente isso que Shakespeare quis mostrar. A efemeridade da razão em meio ao caos masculino. Ofélia enlouquece. Não por fraqueza, mas por excesso de dor. Hamlet matou seu pai. Hamlet a rejeitou. O mundo não ofereceu a ela nenhum lugar seguro onde pudesse ser apenas ela. E então, o silêncio da água. There's rosemary, that's for remembrance. Essas são suas últimas palavras compreensíveis, ditas entre flores e devaneios. E depois afunda em um rio, sozinha, ninguém vê, ninguém a salva. Por que essa morte nos destrói? Porque a morte da delicadeza, da poesia, da mulher que não tem espaço nem voz. Ofélia representa todas as mulheres engolidas pela história, não com sangue, mas com esquecimento. Shakespeare não descreve a morte, ele a deixa ser contada por outro personagem. E isso dói ainda mais, porque não vemos Ofélia morrer. Só sabemos que ela se foi, desapareceu entre as folhas, como tantas vezes as mulheres o fazem na literatura. Flores demais no cabelo e nenhuma nas mãos. Ofélia não grita, ela apenas some. Isso ecoa. Capítulo 2. Ana Karenina. Amor, julgamento e o trilho da morte. Tolstói. Todas as famílias felizes se parecem, mas cada família infeliz é infeliz à sua maneira. É com essa frase que Lev Tolstói nos convida para uma das maiores tragédias literárias de todos os tempos. Ana não começa como mártir. Ela é bela, rica, elegante. Vive um casamento sem amor, mas cumpre seu papel social, até que encontra Vronsky. E o amor em sua forma mais feroz irrompe. Mas esta não é uma história de finais felizes. Esta é a história de uma mulher que ousou amar em um mundo feito para sufocar quem ama demais. Ana é julgada por todos. Pela sociedade, pelo marido, pelas mulheres que sorriem com os olhos e apunhalam com as palavras. É condenada ao exílio social, à solidão, ao ciúme e à dúvida. Por que ele não chegou ainda? Será que a ama? E se não a ama mais? E se tudo foi um engano? Será que eu perdi tudo por um homem que agora quer me deixar? É esse abismo emocional que a leva ao ato final. É noite, neva lá fora, faz frio. Ana caminha pela estação, é o mesmo lugar onde conheceu Vronsky. É o mesmo lugar onde viu um trabalhador morrer sob as rodas de um trem, um prenúncio sombrio. Agora, ela mesma se deita nos trilhos, e tudo se apaga. E o trem vinha vindo, uma sombra rápida, gélida, e depois silêncio. Por que essa morte nos destrói? Porque Ana não queria morrer. Ela queria ser amada, queria ser ouvida. Queria que o mundo parasse de esmagá-la, mas o mundo não parou. Sua morte não é apenas física. É a morte da esperança, da possibilidade de existir como mulher autêntica em uma sociedade patriarcal. E o que mais dói, nós a vimos desmoronar em câmera lenta. Página após página implorando por salvação que nunca veio. Ana não é só personagem, ela é símbolo, e seu túmulo está em cada julgamento apressado que fazemos sobre o amor alheio. Capítulo 3. Capitu. Capitu era dissimulada. Essa é a verdade. Com essa frase, Bentinho crava sua sentença. Uma sentença que atravessa gerações e ainda hoje divide leitores. Capitu, com seus olhos de cigana oblíqua e dissimulada,
Talvez seja a personagem mais injustiçada da literatura nacional. E aqui o que morre é a reputação, a confiança, a mulher. Machado de Assis, gênio ambíguo, nos dá todas as armas para julgarmos Capitu, mas nunca as provas. A suposta traição com Escobar, a maternidade suspeita de Ezequiel, os olhares, os silêncios. Tudo é sugerido, nada é confirmado. E no centro de tudo isso está Bentinho, narrador ciumento, paranoico, confuso, um narrador que tenta nos convencer, e talvez esteja apenas tentando convencer a si mesmo. Afinal, por que aqueles olhos a fitarem tanto o defunto? Que lágrimas eram aquelas? A morte de Escobar na praia é o estopim da tragédia. Um afogamento, uma cerimônia fúnebre e um olhar. O único olhar de Capitu, no velório, faz desmoronar o universo de Bento Santiago. Mas e Capitu? Ela não tem voz, não tem capítulo, não há explicação, não há defesa. A Capitu que conhecemos, inteligente, sensível, irônica, real, morre nas páginas em que Bento escreve sua versão da história. Ela morre porque um homem decidiu que sua esposa o traiu, e isso bastava. A mulher morre quando seu nome é manchado, quando sua imagem é esvaziada. Capitu foi enterrada em vida. A morte de Capitu não tem corpo, mas é uma morte real. É o assassinato da dignidade pela linguagem. Uma morte que ecoa em todas as mulheres julgadas por olhares, sorrisos ou independência. Por que essa morte nos destrói? Porque é a morte mais comum e a mais invisível. Porque todos nós, como leitores, somos cúmplices. Fomos seduzidos por Bentinho, fomos levados a duvidar de Capitu. E hoje, relendo, percebemos. Quem morreu foi ela, mas quem a matou fomos nós. Capítulo 4. Emma Bovary. O veneno dos sonhos românticos. Flaubert. Emma queria morrer, mas não queria morrer como as outras. Emma Bovary não era má, não era fútil. Era apenas uma mulher inquieta, educada por freiras e alimentada por romances. Emma cresceu acreditando em amores intensos, cavalheirismos, juras eternas e beijos ao luar. Mas a realidade era outra. Casou-se com Charles, um médico simples, previsível, que a amava como quem ama uma flor de plástico, sem saber regar. A rotina a consumia, o tédio a corroía, e então ela buscou mais. Mais emoção, mais intensidade, mais homens, mais dívidas, mais fantasia, até que o peso de tudo isso ficou insustentável. Então, naquela tarde cinzenta, ela entrou na botica, pediu arsênico e engoliu o sonho. Emma morre lentamente, atormentadamente. Não há poesia, não há beleza, apenas agonia. Vomita, contorce-se, delira. Charles chora, a criada desmaia, o padre chega tarde demais. E nesse momento Flaubert não poupa o leitor. Ele descreve cada espasmo, cada suor, cada gemido. Não é morte de heroína. É morte real. É crua, é cruel, é constrangedora. Por que essa morte nos destrói? Porque Emma morreu por causa da promessa de um mundo que nunca existiu. Um mundo que os romances criaram, que a sociedade alimentou, mas que ninguém quis realmente sustentar. Emma morreu porque sonhou demais, e ninguém perdoa a mulher que sonha mais do que deveria. Ela tentou ser amante, musa, mãe, devedora, sedutora, e fracassou em todos. Porque o mundo nunca aceitou uma Emma inteira. Apenas fragmentos. A esposa, a adúltera, a histérica. Seu coração era maior que a província em que vivia. E isso foi sua sentença. Emma não morreu de veneno, morreu de decepção. Morreu porque não podia ser a mulher que queria ser. Capítulo 5. Sidney Carton, o homem que morreu para viver em outro. Dickens, é uma coisa muito, muito melhor que eu faço do que jamais fiz na vida. Essas são as últimas palavras de Sidney Carton, personagem de um conto de duas cidades, A Tale of Two Cities, de Charles Dickens. Um homem que por muito tempo foi ninguém, advogado brilhante, mais entregue ao álcool, à apatia, ao desinteresse. Um fantasma nas ruas de Londres. Sidney vivia na sombra de si mesmo, até que se apaixonou por Lucy Manette, uma mulher gentil, compassiva, inacessível. Ela se casa com Charles Darnay, o aristocrata francês condenado à guilhotina durante a Revolução Francesa. E então Carton vê sua chance. Não de conquistar Lucy, mas de dar sentido à própria existência. Não posso ser o homem que você ama,
mas posso ser o homem que a salvará. Usando sua semelhança física com Darnay, Sidney troca de lugar com ele. Assume sua identidade, e no lugar do rival, o homem amado, pela mulher que ele ama, sobe os degraus da guilhotina. Sem alarde, sem choro, sem arrependimento. Por que essa morte nos destrói? Porque a morte da transformação, a redenção de alguém esquecido por todos, até por si mesmo. Sidney Carton morre com dignidade, não porque precisava, mas porque escolheu. Ele, o homem caído, manchado, invisível, se ergue no último ato como um herói silencioso. É um farol de esperança no momento mais sombrio da história. Dickens nos dá uma morte bela, não porque é bonita, mas porque é plena. A morte de Sidney não é derrota, é triunfo. É o fim de um ciclo de autodestruição, substituído por um instante de coragem absoluta. E o que mais nos emociona, ele não salvou o mundo, salvou uma única família, uma única mulher, e isso bastou. Sidney Carton nos ensinou que há mortes que libertam e que há vidas que só ganham sentido no momento final. Capítulo 6. Julieta. A morte que poderia ter sido amor. Shakespeare. Pois nunca houve história mais triste do que a de Julieta e seu Romeu. Todos conhecem o desfecho, ou acham que conhecem, mas o que realmente mata Julieta não é o punhal, nem o veneno. É o tempo, a falta dele, a pressa, o atraso de uma carta, a tragédia da má comunicação. Julieta, filha dos Capuleto, se apaixona por Romeu, um Montecchio, o nome inimigo. Mas o amor nasce, pulsa e explode em intensidade. Jovens impetuosos e apaixonados decidem viver esse amor, custe o que custar. E custou. Tudo. Romeu é banido. Julieta finge a própria morte. Romeu não sabe. Romeu se mata. Julieta acorda, vê o corpo do amado e se mata de verdade. Uma sucessão de erros, de desencontros, de urgências. A tragédia da juventude que não teve tempo de amadurecer. Por que essa morte nos destrói? Porque é o retrato daquilo que poderíamos ter vivido, se tivesse dado certo. Julieta representa todos os amores interrompidos, todas as histórias que nunca chegaram ao segundo capítulo. Ela não morreu apenas por amor. Morreu porque ninguém ouviu. Porque os adultos da peça, os pais, os inimigos, os representantes do ódio, nunca permitiram que o amor falasse mais alto. Julieta morre com um punhal nas mãos, mas o que a matou foram palavras ditas por outros. Ordens, tradições, códigos. A morte de Julieta é o símbolo da juventude sacrificada em nome de um mundo que odeia mudanças. É o fim trágico de uma mulher que queria só amar, mas amou rápido demais, e no tempo errado. E o que mais nos marca? É o fato de sabermos que poderia não ter acontecido. Que se aquela carta tivesse chegado, que se alguém tivesse contado, que se uma conversa tivesse acontecido antes, ela teria vivido, eles teriam vivido, mas não viveram. Por isso essa morte dói até hoje. Capítulo 7. Jean Valjean. A morte do perdão e da redenção. Victor Hugo, ele não chorava, estava tranquilo, como um homem que depois de longas batalhas, deita a cabeça em silêncio e dorme. Jean Valjean começa sua história como um ladrão, um homem preso por roubar pão para alimentar a sobrinha faminta. Passa 19 anos em um sistema penal desumano, marcado por correntes, números e desprezo. Ao sair, ninguém o aceita, ninguém o acolhe, até encontrar um homem, um bispo, que lhe oferece perdão. A partir daí, Jean Valjean renasce. Deixa o número 24.601 para trás e decide ser um novo homem. Adota uma nova identidade. Cuida de Cosette, a órfã de Fantine. Constrói uma vida baseada na compaixão, no trabalho e na renúncia. Mas o passado o persegue. Javert, o inspetor, o caça como se fosse um animal. O mundo não acredita na mudança. E por décadas, Valjean vive dividido entre o homem que foi, o homem que é, e o que o mundo quer que ele continue sendo. Sua morte, no entanto, é serena. Num quarto simples, ao lado de Cosette Marius, nenhum herói aplaude, nenhum túmulo imponente. Apenas a luz da vela, e a sensação de que enfim ele pôde descansar. É nada morrer quando se viveu amando. Por que essa morte nos destrói?
Porque Jean Valjean representa a luta de todos nós por perdão. Porque mostra que ninguém é uma sentença escrita com tinta definitiva. Porque em um mundo que cancela, julga e marginaliza, Jean Valjean lutou para existir de novo. E conseguiu. A sua morte não é uma tragédia, é um alívio. Mas ainda assim, choca. Porque percebemos quanto esse homem deu, e quanto ele sofreu. E quando enfim ele parte, é como se uma luz se apagasse em um mundo ainda escuro demais. Ele foi o pai que nunca teve um filho, o santo que nunca quis ser adorado, o homem que morreu em paz, mas só depois de ter salvado outros da dor que ele mesmo viveu. Jean Valjean não é um personagem, é uma lição, e sua morte nos obriga a perguntar: quantas pessoas já julgamos, que só queriam uma segunda chance? Por que essas mortes continuam vivas? A literatura não é feita de papel. É feita de perdas, de lágrimas, de perguntas sem resposta. Ofélia, Ana, Capitu, Emma, Sidney, Julieta, Jane. Eles não morreram apenas nas páginas, eles morreram dentro de nós. E o que sobrevive é o que sentimos. Cada uma dessas mortes escancarou feridas reais. O machismo, a hipocrisia social, o julgamento sem provas. A pressa que mata, a paixão que consome, a guerra interior, a injustiça que dura décadas. Eles morreram para que nós não esquecêssemos. Deixe sua alma viver aqui também, se você sentiu essas mortes como se fossem reais. Se você ainda se emociona ao lembrar dessas páginas, então esse canal é para você. Curta esse vídeo se alguma dessas histórias já te deixou noites sem dormir. Comente. Qual personagem você nunca conseguiu superar? Inscreva-se no Vivendo de Literatura e ative as notificações para continuar vivendo e revivendo grandes histórias com a gente. Porque aqui, livros sangram e a gente lê com o coração.